Olá, pessoal. Sejam bem-vindos todos a mais um episódio aqui do AdvisorCast. E hoje eu estou com a Lilian, que é uma amiga minha de grande data e a gente teve a coincidência, a felicidade de se encontrar depois. Além de encontrar na faculdade, a gente se encontra hoje no mercado de planejamento financeiro, de finanças pessoais. E aí eu não podia deixar de convidá-la para participar aqui com a gente, né, discutir a respeito desse mercado em que a Rufi e a Arpia Plan fazem parte. E eu acompanho muito a Lilian, daqui a pouco ela vai falar das redes sociais dela, mas eu acompanho muito ela nas redes sociais, gosto muito do trabalho dela, e hoje ela vai poder falar um pouquinho para a gente sobre planejamento financeiro, sobre a Arpia, sobre a metodologia deles. A gente com certeza vai aprender bastante, porque são sempre metodologias complementares. E aí, queria, Olívia, primeiro, né, agradecer, claro, e já perguntar para você contar para todo mundo aqui um pouquinho sobre o que é a Arpia Plan, né, a Arpia, vamos chamar só de Arpia aqui, o que é a Arpia, e também conta um pouquinho da história dela, como que ela surgiu, né, que com certeza tem super a ver aí com a sua história de vida. Ô, Lucas, obrigada, um prazer enorme estar aqui. Vou ter que começar, assim, aprofundando um pouquinho isso que você falou, que a gente tem um histórico, né? Porque, às vezes, não sei se para você foi tão marcante, mas para mim foi muito importante, assim. Eu acho que foi o quê? 2010, deve ter sido por volta de 2010 até 2012, assim. Meu pai tinha acabado de falecer, e esse é um ponto importante no desenvolvimento do Arpia, porque meu projeto futuro, né, de negócios inicialmente era montar um empreendimento com o meu pai na área que ele já trabalhava e tal. E aí, quando ele faleceu, beleza, agora eu preciso reestruturar minha vida, me senti um pouco insegura, inclusive do ponto de vista, assim, de como que a gente garante um futuro, né? Então, na época, eu tinha feito administração, eu fiz todas as minhas optativas em finanças, eu já tinha feito curso de investimentos, entendia desse mundo, mas ainda sentia que me faltava muita coisa nesse sentido, né? E tinha esse grande sonho de trabalhar com consultoria, né? E aí foi quando eu te procurei. Você já era planejador financeiro, já tinha uma empresa, né, de planejamento financeiro na época, eu lembro lá Sim, na sim. Rádio Gabado. E Exatamente. você me recebeu super bem, né? Abriu a sua empresa, os seus processos, me deu muitos conselhos, e ali foi um momento, assim, importante, eu diria, dessa minha trajetória, né? Que legal, Aí, que depois bom. desse período, eu fui para a faculdade, fui fazer um mestrado na área de finanças, e lá, com o Aureliano, né, na UFMG, eu me abri para o mundo das finanças comportamentais, que para mim foi, assim, um alívio, né? Porque, embora eu gostasse muito de finanças e de economia, me incomodava muito essa visão econômica tradicional de que o ser humano é racional, 100% racional, né? Que é uma falácia imensa. Então, Ainda para mim, mais foi um dois alívio, economistas, né? Que ficam não é? escutando escola clássica a vida inteira na Meu faculdade. Não, Deus, na verdade você é eu fiz administradora, né? administração, Mas tem ali as eu fiz matérias de mestrado em economia e tal. finanças. É isso, é isso. E eu ficava assim, gente, não é possível que esses economistas realmente acham que o ser humano é 100% racional, né? É Então, foi um um alívio para dilema. mim, foi quando eu comecei a aprofundar nesses assuntos e o Arper ali começou a existir, né? Como um anelo, um ideal. Então, hoje, o Arca é uma empresa de planejamento financeiro, assessoria e consultoria, tá? A gente atende tanto pessoa física quanto pessoa. O Desculpa. seu microfone estava desligado. Eu não O estava Arca falando, hoje. estava pedindo Ah, ajuda para o comigo. Ah, pessoal aqui. desculpa, Só vou para eu voltar. melhorar nosso estúdio aqui. Tá bom, Pode seguir, desculpa, Lília. beleza. Então, o Arpia hoje é uma empresa de assessoria, planejamento e consultoria financeira. A gente atende tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Pequenas pessoas jurídicas, assim, empresas de serviço, algumas empresas de comércio. E o nosso objetivo realmente é organizar, planejar e otimizar a vida financeira dos nossos clientes como um todo. Com o objetivo final, eu diria, primeiro, de simplificar. Então, esse é vamos dizer assim, um pilar aqui do Arp. As coisas elas têm que, no final, melhorar a vida do cliente, facilitar, né? A gente não fica num preciosismo
que muitas vezes, né, acontece com o contador ou com a pessoa da área financeira, que é assim, não, mas tem que fazer de forma perfeita, e aí, com os beleza. planejadores financeiros, tá? Também, eu vejo né? isso demais, adoram querer fazer a coisa estado da arte, né? Complicar, né? Esquecem que o feito é melhor que perfeito, né? E a questão de resultado, porque é trabalho, né? Tudo que você faz, que você pede para o cliente fazer, é um trabalho. E que resultado que isso vai dar? Que retorno que isso vai dar para o cliente? Então, a gente tem esse objetivo de simplificar e, ao mesmo tempo, de otimizar as decisões, tá? Então, para mim, foi um processo meio assim, eu comecei, né, depois que eu saí, então, do mestrado, eu virei professora universitária federal, dei aula no Cefet durante uma década, foi uma delícia. Eu falo que meus alunos foram meus primeiros mentorandos e alunos de educação financeira, porque eu levava muito disso para eles, sabe? Achava muito importante. E eu fazia consultorias pontuais nesse período. Então, eu fazia uma consultoria de análise de investimento, uma consultoria de decisão imobiliária, planejamento financeiro, consultorias pontuais. E aí, ao longo desse período, eu fui observando algumas coisas. Então, primeiro, não adiantava otimizar um ponto da vida financeira do meu cliente enquanto outro ponto não estava atendido. Então, beleza, os investimentos estão maravilhosos, mas ele vai tomar uma decisão imobiliária ruim e perde 100 mil reais numa decisão imobiliária mal tomada, sabe? E então eu falei, gente, eu tenho que otimizar a vida financeira do meu cliente como um todo. E o outro ponto que foi o que me fez assim tender um pouco, porque seria um planejamento financeiro, né? Que não era tanto a minha área inicial, era mais da consultoria, da assessoria, né? Dos trabalhos mais pontuais. Foi a questão assim de compreender a importância de estar disponível para quando o cliente precisa. Então, na faculdade, né, no mestrado, com os meus alunos também, eu fazia várias pesquisas nessa área de comportamento financeiro, educação financeira, e algo que tem ficado provado é a melhor hora de ensinar para alguém é quando a pessoa está para tomar uma decisão. Né? Essa coisa assim de. Ela está mais atenta, né? Mais aberta, né? Tem coisas que você ensina muito previamente e a pessoa não aplica aquele conhecimento. Na hora que ela vai tomar a decisão financeira, ela não consegue aplicar. Então, eu entendi a importância desse acompanhamento, né? De estar próximo ali do cliente para poder atendê-lo no momento que a necessidade surge. E você deve saber muito bem disso, que muitas vezes o que acontece é o cliente procura a gente depois que já deu ruim. Sim. Ou então, assim, não, eu sei disso. Eu sei disso, mas eu nunca tinha formalizado esse conhecimento dessa maneira que você colocou. Eu acho que ficou uma dica super legal aí, seja para clientes, seja para profissionais dessa área, né? Sim. Desse melhor momento ser o momento em que a pessoa está para tomar uma decisão, e aí ficam dois momentos, talvez dois entendimentos, né? O entendimento da importância do acompanhamento, porque a pessoa está sempre tomando decisões, e também a relevância daquela tal consultoria pontual, que a gente não gosta, né? Porque a gente sabe que o planejamento financeiro é um continuar, né? Mas talvez aquela consultoria pontual é a sua grande oportunidade de mostrar para aquela pessoa a relevância, valor, né? Porque ela está aberta, né? Naquele momento ela está totalmente aberta. Ela está precisando. Então, eu vinha dessas consultorias pontuais, mas aí o que eu vi que acontecia? Primeiro, às vezes, quando era o momento da consultoria pontual, o volume de trabalho que eu tinha que ter com aquele cliente era muito grande. Porque, vamos supor, ele vai tomar uma decisão imobiliária, mas eu preciso entender do orçamento dele, eu preciso entender dos planos futuros, eu preciso entender de aposentadoria, eu preciso entender de investimento. Então, eu tinha que dar toda uma volta na vida do cliente para dar a resposta que ele queria. E às vezes também ele vinha assim, em cima da hora, então eu preciso tomar essa decisão semana que vem, e aí a gente não tem tempo hábil de fazer toda a análise que seria ideal para tomar uma boa decisão. Ou depois que ele já errou. Então ele tomou a decisão errada, deu ruim, aí vem Lilian, tô precisando, né? Tô precisando de você. Então hoje o foco do Arthur é atender clientes que, vamos dizer assim, não tem um problema financeiro. Né? A gente atende pouco a situação de pessoas que têm problemas financeiros. O que eles têm é vontade de melhorar e de construir o futuro. Então, uma preocupação muito grande com o futuro, com a organização e com garantir que a gente está tomando as melhores decisões para a vida futura que a gente quer. Legal isso que você colocou, até para a gente definir aqui o que seria o seu público. E aí eu vou te fazer umas perguntas na sequência aqui e você já inclui tudo na sua resposta. Né? O que é o público em termos de, talvez, classe social, mas aí você pode colocar o seguinte, talvez explicar como que você cobra,
Porque talvez Sim. o quanto você cobra já responde isso. Porque, né, às vezes o que é barato para um é caro para o outro, fica mais no conceito subjetivo. Você falou que, poxa, não é a pessoa que está talvez complicada, mas assim, ao mesmo tempo eu sei que você faz um trabalho de ajudar as pessoas que têm algum tipo de endividamento. Então, falar um pouquinho do perfil do seu cliente médio, da forma de cobrança e como que funciona a metodologia no sentido de, olha, é continuado, mas no começo a gente faz assim, faz tal. Só para quem está acompanhando a gente aqui saber quando procurar. Como que funciona. Perfeito. Então, é o seguinte, hoje no Arco a gente tem dois serviços, quase três, dois serviços diferentes, tá? Que buscam atender públicos diferentes. Então, o primeiro serviço, que é o serviço principal do Arco, é a assessoria financeira individual. E aí, esse serviço é o serviço que eu vou organizar, planejar a vida financeira do cliente como um todo, né? Toda a parte financeira. E aí, então, a gente pega esse cliente, a gente tem um pacote de um ano, que é esse ano inicial, que é assim, vou deixar tudo redondo. E aí, depois desse ano, se o cliente quiser, ele entra nesse período de manutenção, então, que tem um custo mais baixo, no qual eu vou acompanhá-lo ao longo do tempo. Mas o primeiro ano é um ano crítico, intensivo de trabalho, no qual a gente tem reuniões mensais, e a gente vai organizando e planejando a vida financeira dele ao longo desse período, ok? Então, esse pacote de assessoria financeira individual, ele vale tanto para pessoa física, quanto para pessoa jurídica, também atendo nesse formato, quanto para clientes que a gente acaba misturando essas duas. Então, a pessoa é uma pessoa jurídica, mas é tipo assim, um consultório, ou um empreendedor pequeno, ou um PJ, né, que tem um funcionário. Então, a gente consegue agrupar essas duas coisas e atender num serviço único, tá? Esse público, então, da assessoria individual, para quem que eu sugiro? Para pessoas que têm uma vida financeira um pouco mais complexa. Então, é um cenário no qual, às vezes, eu atendo, sim, pessoas que têm uma situação de endividamento, tá? Já atendi pessoas nesse cenário. Mas a grande maioria, como eu falei, são pessoas que querem melhorar. Então, assim, resolver o presente... Estão no verde, né? Não estão no vermelho. Mas tem ali, não está conseguindo organizar. Eu falo assim que a frase que eu mais recebo no meu formulário de prospecção é: eu ganho bem mais, né? Eu ganho bem, mas eu não consigo sobrar dinheiro, não consigo economizar, não sei para onde que meu dinheiro está indo. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, tá? Sim. Então, pessoas que têm uma vida financeira um pouquinho mais complexa. E, normalmente, famílias com renda aí a partir de uns 30 mil reais, né? Por conta do custo do serviço, para pessoas com renda abaixo disso, família com renda abaixo disso, acaba virando um serviço muito caro, tá? A partir de 30 mil já vira um cenário que cabe esse serviço. É um serviço, então, que a gente fecha esse pacote de um ano. Tá bom. A gente tem esse pacote inicial de um ano. A gente divide 12 vezes no cartão, mas é um pacote fechado de um ano. E depois disso a gente entra no período de manutenção, tá? E aí nesse serviço a gente vai atender tudo. Na parte de PF, né, a gente vai atender toda a parte de diagnóstico financeiro, planejamento e organização financeira atual. Às vezes a gente desenvolve ferramentas específicas para cada cliente, entendendo a realidade de cada um dos clientes. A parte de planejamento de aposentadoria, planos e sonhos, gestão de risco, seguro de vida, investimentos, que é uma coisa que normalmente os planejadores financeiros às vezes ficam um pouco num trabalho meio superficial. Aqui no Arca a gente trabalha de forma mais intensiva, né? A gente faz um treinamento de investimentos com o cliente, porque a gente considera que o foco do cliente tem que ser o investimento de longo prazo. Sim. E essa visão de longo prazo, um corretor de uma corretora, um assessor de investimentos do banco, ele nunca vai ter essa visão de longo prazo. Pela natureza do trabalho dele. Se ele não der retorno de curto prazo para o cliente dele vai procurar outro lugar. Né? Então, eu preciso educar o investidor a ter essa visão de longo prazo para ele conseguir investir bem. Nem adianta eu pegar o dinheiro dele e investir se ele não tem um conhecimento financeiro, não vai dar bom, né? Porque a gente sabe que investimento não é só onde que você põe, é que horas que você tira, é como que você progride, né? É um jogo aí de 20, 30 anos que a gente está jogando. Então, a gente também avança muito nessa parte. Essa questão dessa educação, da maneira como você faz, que obviamente é totalmente livre de conflitos de interesse, porque a sua remuneração não está atrelada ao que ele vai... Ao produto comissão, financeiro, ao produto que ele vai investir. E o fato de ser uma educação
que vai fazer com que ele entenda o investimento a longo prazo, faz muita diferença. E aí, fica, da maneira que eu coloquei aqui, pode ficar parecendo um senso comum, mas não é. Por quê? Porque outros players do mercado também vão falar, não, a gente ensina, a gente educa, a gente é alinhado, a gente tem a visão de longo prazo, mas como eles trabalham exclusivamente com investimento, mesmo que eles não sejam comissionados no produto, tá? Sim, sim. Mas como eles trabalham exclusivamente com investimento, a única forma que eles têm de mostrar resultado para aquele cliente é em cima do retorno do investimento. De curto prazo. Uhum. Exato. E aí acontece aquele negócio. Né, o que é curto prazo? Né? Na cabeça do cliente, porque né, a gente poderia falar aqui, para nós, você e eu, um ano é curto prazo. Na cabeça do cliente, já começa a falar, talvez, em média. Meses, né? Não, curto prazo é 1 mês, 2 meses, 1 ano, você já estava, te dei 1 ano para você trabalhar. Aí você vai olhar, a Bolsa dos Estados Unidos caiu, a Bolsa do Brasil caiu, o juro subiu, então a renda fixa caiu, nada foi positivo. Sim. É óbvio que aquela carteira ia ser negativa. Aí começa a bater aquele desespero no profissional, que vira e fala assim, cara, ele vai olhar tudo vermelho, ele vai achar que tá ruim, né? Mas como o seu trabalho, né, na Arpia, ele é muito mais do que isso, você consegue agregar valor em várias outras pontas, e mesmo quando acontece um ano ruim, aquilo ainda vira motivo de educação, né? Para aquele cliente. E aí entra também a relevância de, assim, posso chamar? Não sei, você me corrige se eu não puder chamar, mas o trabalho da Arpia é de um trabalho quase de boutique, assim, né? É um trabalho muito personalizado, muito customizado, onde você pode entregar uma dedicação muito, muito alta para os seus clientes, né? Sim, e daí é um serviço bem diferenciado, né? Nessa área, é o que a gente estava falando, a gente tem de tudo. Então, desde do planejador financeiro, que fez um cursinho de planejamento financeiro, né? Eu sei, gente, assim, sei lá, a pessoa era... às vezes, uma área nada a ver, era educador físico, né? Ele faz um curso de planejamento financeiro e vira planejador financeiro. E realmente, dentro do escopo ali específico, né, de planejamento, às vezes ele até consegue aplicar a metodologia de uma boa forma. Mas é muito diferente de um serviço muito mais completo nesse sentido, assim, né, de uma capacidade de conhecimento da realidade. Então, são cursos totalmente diferentes. O que você estava falando do assessor e do gerente, né, que trabalha lá na corretora, algo também que me preocupa e que eu vejo na lida com essas pessoas não é nem só uma questão de um conflito de interesses de remuneração. Muitas das pessoas que estão ali, eles têm um viés cognitivo, ou seja, o conhecimento que eles têm sobre aqueles produtos financeiros foi desenvolvido dentro daquela empresa. Então, às vezes, pessoas que nunca trabalharam na área e que foram trabalhar dentro da corretora e aprenderam tudo sobre investimentos dentro da corretora, com o olhar da corretora. Então, é muito diferente de uma pessoa que vem da academia, né? Então, tem um conhecimento da base muito grande e da experiência de investidor e de acompanhar investidores ao longo do tempo. Que foi um pouco que eu falei. Meu pai morreu com 25 anos, de repente eu tinha que gerir a herança que ele deixou para minha mãe e tal. Então, eu, né, tomei ali já, desde os 15 anos eu meio que ajudava ele. Meu pai se deu mal com o PGBL, sabe? Assim, então, a gente viveu muitas experiências, assim, que eu consigo ver o lado do investidor na situação, né? E a outra coisa é a diferença de custos ocultos e custos diretos. Então, eu, por exemplo, atendi uma cliente que ela tinha, assim, 1 milhão em fundos de investimento. Isso a gente sabe que hoje em dia, né, ainda mais o pessoal que não sabe escolher, poxa, os fundos de investimento vão ter aí de 1% a 2% de taxa de administração. Então, ela estava pagando, tipo, 20 mil por ano de taxa de administração para ter o dinheiro dela mal investido. Só que ela não sabia. Para ela, de graça, né? E aí vem o meu serviço, que em pouco tempo de serviço eu consigo economizar para ela muito mais do que ela me pagou, sabe? Mas que às vezes ela não vê, porque como tem o boleto, né, ela sente, né? Diferente. É a mesma coisa que acontece no mundo digital, né? Aquela imagem. Quando o serviço é de graça, o produto é você. Então, isso no mundo financeiro acontece muito. As pessoas estão muito acostumadas com serviços, aspas, gratuitos, mas o que elas estão perdendo ali por trás, elas não sabem. Sabe? Eu falo sempre, gente, não ligo de pagar a taxa de administração. Só que o produto tem que ser bom.
né? Sim. Tem, de vez em quando, tem uns mais, né, mais, como é que eu vou dizer, gananciosos. Aí são geralmente fundos de ação ou fundos multimercado, tal, colocam 2,5. Aí eu falo, cara, Sim. você tem que ter uma explicação muito boa de por que o seu Você é tem que ter uma 2,5. performance maravilhosa, né? Se o Por máximo que que eu não vou praticado pôr pela no BOVA indústria 11, né? se o máximo da indústria costuma girar em torno de 2. Vou te Sim, falar que já achei alguns que valiam a pena sim valem pagar a pena. 2,5. Mas não é o caso da grande maioria. Então, Não eu é. acho que entra nisso aí que você falou. Não precisa ser aquele inimigo da taxa de administração completo, Não, né? Mas não. também sempre ser crítico, né? Acontecia muito Sim. antigamente, hoje, felizmente, diminuiu essa prática muito, mas era o tal do fundo DI com 1,5 de taxa de administração. Para quê, Ainda né? tem, principalmente se for para a parte de previdência privada, né? Que a pessoa fica mais limitada. Você acha fundo de renda fixa que investe só em Tesouro Selic, cobrando 1,5% de taxa de administração? O que justifica o Hoje tem 1,5% até de taxa Tesouro zero para esses Selic? fundos, né? Vai fazer, né? Não tem necessidade de pagar. Mas, É enfim, acho verdade. que deu uma. Né? Mas o fato é, então, que a gente tem esse serviço específico para, né, pessoa física. Eu falo que é um escopo aberto, porque a gente faz uma primeira reunião, eu faço um diagnóstico da pessoa e crio um roadmap, que é o que a gente vai ver, um cronograma, né? Do que a gente vai passar ao longo do ano. Mas é o que você falou, a vida acontece ao longo desse caminho. Então, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente minha, Lilian, comprei um imóvel, preciso de uma reunião para poder. Então, pô, peraí, vamos parar o planejamento, vamos atender a necessidade pontual e depois a gente continua, tá? Na PJ, o escopo é mais diverso ainda. Então, a gente vai atender toda a parte de gestão financeira dentro do que a pessoa precisa. Desde a parte de organização, resultado, fluxo de caixa, precificação, que é uma questão que as pessoas têm muita dificuldade de precificar corretamente os produtos, gestão de clientes, gestão de fornecedores, estoques, enfim, a gente consegue fazer também um trabalho. Eu entro um pouquinho na parte de otimização tributária, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, embora eu não seja contadora, né? Então, eu sempre falo, confere lá com o seu contador. Mas, às vezes, o contador, ele não tem... Acho que não é nem intenção do trabalho dele esse processo de educar o cliente, sabe? Sim, E, às vezes, o cliente precisa entender como é que funciona o simples. Por que no início do ano eu estava pagando imposto menor e agora eu estou pagando imposto maior, né? Essa análise estratégica. Então, teve um cliente meu PJ, por exemplo, que ele pagou minha assessoria, né? Com 2 meses de reunião, porque em 2 meses de reunião eu falei, olha, você tem que fazer isso aqui na sua empresa, que você está pagando imposto errado, você pode pagar menos imposto. E aí, pronto, eu economizei para ele mais do que o dinheiro que ele estava pagando na minha assessoria, numa troca, sabe? Então, a gente isso consegue aí não ajudar algumas tem. coisas nesse sentido. Esse é aquele cliente fidelizado, né? Imediatamente ele Pior já que viu o retorno do investimento no ato ali, né? ela está Super comigo realmente legal. até hoje. Já tem uns 3 anos que a gente Não tenho trabalha. dúvida, não tenho dúvida. Já aconteceram alguns casos assim comigo, onde fica muito evidente, né? Não é aquele caso onde devagarzinho a coisa, o retorno vai vindo, né? Acontece de repente Melhor, de né? uma vez. É muito legal quando isso acontece. A gente falou já um pouquinho aqui do mercado de investimentos, né? Uma pergunta que eu tinha para você, e queria que você me falasse também hoje, né? Obviamente, você tem uma visão, acredito eu, um pouco mais nichada do público brasileiro, por causa do público que você atende, mas, obviamente, né, você acaba acompanhando um pouco de tudo, né? Queria que você me falasse um pouco de como que você vê hoje, né, a relação do brasileiro com finanças, principalmente de quem está aí na ponta, né? Que é uma coisa que eu já não faço há alguns anos, então um pouquinho desse termômetro do profissional financeiro. Perfeito. Eu vou só antes disso, Lucas, só voltar para falar, porque eu esqueci de falar do outro serviço que eu tenho. Então, esse Vamos lá, serviço é o meu serviço completar. principal. Mas aí, o que foi acontecendo? Eu fui vendo cada vez mais a necessidade de pessoas que às vezes não têm uma renda tão alta, mas que querem também planejar o futuro e organizar a vida financeira e querem avançar, sabe? E nos meus clientes, eu fui observando também que tem uns que tinham uma vida financeira complexa e que precisavam desse acompanhamento mais próximo, mas que alguns tinha um padrão ali no que eu tinha que fazer com eles, sabe? E eu falei, gente, então se tem um padrão, se os passos são iguais, às vezes eu consigo colocar pessoas para poder caminhar juntas nesse processo. Né? E assim surgiu, então, o meu segundo serviço, que chama Mentoria Life Builder, que é um serviço
Não é um curso, é realmente uma mentoria, porque o objetivo é a execução, é que o cliente planeje e organize a vida financeira dele. Então, são grupos pequenos, de mais ou menos de 15 a 25 pessoas, nos quais a gente vai, ao longo de 4 meses, fazendo as etapas básicas de organização e planejamento financeiro. Quando eu quero dizer básicas, eu quero dizer da base. Então, diagnóstico financeiro, orçamento anual, análise de otimização de despesas, planejamento de aposentadoria, planos e sonhos e investimentos. Que é uma coisa assim, Legal. Todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. E aí, nesse serviço, eu consigo atender pessoas com renda, sei lá, a partir de R$2.000. A pessoa já consegue organizar e planejar. E eu acabo dando um atendimento individual no WhatsApp. Então, assim, acaba sendo um serviço que eu consigo entregar muito por um custo bem menor, tá? O único tipo de pessoa que eu não atendo nesse serviço da mentoria são pessoas que estão com dívidas de curto prazo. Então, dívida de cartão de crédito, de Até porque tem um tempo, né, de execução, a pessoa não tem esse tempo, né? E a pessoa que está endividada nessa situação, ela precisa de um acompanhamento muito mais próximo, que eu ainda não consigo atender, às vezes, com o custo que ela precisa, né? Por Sim. ter uma renda um pouco mais baixa. Então, esse é o público que eu vou dizer assim, hoje eu ainda não consigo atender de uma forma satisfatória, sabe? Mas a pessoa já que você deu esse complemento, acho super relevante a gente já aproveitar aqui. Eu sei que hoje você está com uma mentoria em andamento, então com certeza não está com inscrições abertas por agora. Quem quiser se inscrever, né, ou saber quando vai ser a próxima, fala aí onde que a pessoa se inscreve, ou deixa o e-mail, ou segue rede social. Sim, o meu Instagram hoje é a minha fonte principal, onde eu fico mais ativa, né? Que é o @LilianBirro. Eu tenho um canal no YouTube também, @LilianBirro, mas que atualmente não tá dando tempo de postar, sabe aquela coisa? Mas tem muito conteúdo legal lá. Mas o Instagram é o principal. Lá no meu Instagram tem um link onde você pode conhecer um pouco mais sobre a mentoria e preencher um formulário. Porque eu analiso o seu caso e entro em contato para poder te apresentar a mentoria de uma forma mais profunda. Eu sempre gosto de fazer esses atendimentos individuais e apresentar individualmente para a pessoa, entender a realidade dela, para garantir que os meus serviços de fato atendem às necessidades dessa pessoa, tá? A próxima turma vai ser em janeiro e a gente está sempre num processo de venda. Então, assim, começou essa turma de setembro agora, a próxima é de janeiro. Quem tiver interesse já pode começar, né, já se inscrever para a turma de janeiro, que com certeza vai acontecer, tá? Legal. Então já tem até data aí. Essa conversa está acontecendo agora, né, em 9 de setembro, para quem tiver de 2024, para quem estiver vendo depois, vai ter que se inscrever no Instagram para saber das futuras, mas quem está vendo quase que em tempo real, janeiro de 2025, a próxima mentoria aí da Lilian. Tá? E aí, você se lembra da pergunta que eu tinha feito? Vou aproveitar para falar. O que eu vejo na situação hoje, né? Eu acho que se vincula com aquilo que eu estava te falando, das pessoas com essa sensação. Eu ganho bem mais, né? Poxa, eu achava que quando eu ganhasse 10 mil... Porque, assim, eu ganho bem mais. Eu tenho gente que fala que ganha bem. Ganha 5, ganha 10, ganha 15, ganha 20, 25, 30, 40, 50, 80... Infinito, né? Mas o fato é, a pessoa tinha uma imagem do que seria uma boa remuneração. E hoje ela chegou nessa remuneração e ela olha e fala, gente, cadê o meu dinheiro? Né? Em parte vem de um problema de planejamento e organização financeira, mas em parte vem de um problema chamado inflação, né? Que nos últimos anos teve um impacto muito significativo no nosso orçamento. E, embora hoje, né, a gente tenha a impressão, né, os índices estão mostrando aí uma inflação um pouco mais controlada, mas os impactos ainda se fazem muito presentes. Né? Muito presentes. Então, o nível de reajuste de alguns serviços, né? A parte de contas básicas, imóveis, né, que teve uma subida muito grande, supermercado, enfim. Então, realmente a gente está num momento em que muitas vezes a gente tem um processo inflacionário que acontece e um salário que não cresce na mesma velocidade do que o processo inflacionário, né? Então, de fato, às vezes a pessoa diz, não, é só porque realmente o preço das coisas subiram e você, aspas, ficou mais pobre, né? Mas as pessoas têm dificuldade de entender essa realidade. Por quê? O imóvel delas está valendo mais, né? Elas estão comprando, às vezes, um carro mais caro. O salário delas subiu. Então, acha assim, poxa, eu tô ficando mais rica, né?
mas às vezes do ponto de vista de poder de compra, isso não é uma realidade. Então eu sinto que hoje um dos maiores desafios, né, do brasileiro é essa questão assim de gerir uma vida financeira em um cenário instável, né? Um cenário de inflação iminente, porque atualmente ela está, aspas, controlada, mas né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, daqui a pouco tempo. Um cenário hoje mundial muito instável também, né? Então, isso já é analisado, estabelecido que a gente está num momento mundialmente de troca de poder, né? A tal da mudança na ordem mundial. Então, os Estados Unidos está num período de decadência muito grande. Se ele vai conseguir se reerguer ou não, ninguém sabe, né? E esse período, então, da decadência da grande potência mundial e o surgimento de nova potência mundial é um período extremo de conflitos, de instabilidades. E, normalmente, esses períodos são períodos que a gente fala de perda de riqueza, na qual a gente acaba perdendo o nosso patrimônio, né, meio sem saber. Então, enfim, eu sinto que é um cenário onde as pessoas têm que descobrir formas, né? Eu gosto muito do livro do Nassim Taleb, né, O Antifrágil, não sei se você já leu. Já. Eu assim, né? Ele vamos dizer, prolixo, não, eu gosto muito. pouco. Não, gosto muito da trilogia inteira. Gosto muito dos 3 lá, né? As tô imagens, concordando com tudo. A visão dele é muito boa, assim, né? Dessa realidade. Então, eu sinto que a gente está nesse momento de pensar de forma estratégica como que a gente se torna mais antifrágil, ou seja, como que a gente navega num mundo tão instável como o mundo que a gente tem atualmente, né? Uhum. Isso do ponto de vista de investimento de patrimônio, isso do ponto de vista de trabalho, né? Porque é isso, de repente vem uma inteligência artificial e o nosso trabalho começa a perder valor, ou vem uma inflação e o que a gente ganhava já não é suficiente, né? Então, essa noção da estabilidade, do trabalho para a vida inteira, eu vou conseguir um bom salário e resolver a minha vida, não é mais suficiente. Você falou, eu vou até pegar aqui para a gente, né? Vamos fazer nosso momento cultural aqui, porque me ficou faltando para mim eu falei que é uma trilogia, ele tem muitos livros, né? Mas tem a trilogia do Antifrágil, né? E aí você tem Nassim Taleb, Antifrágil. Você tem o Cisne Negro, que todo mundo lembra mais por causa da associação com o filme, né? Mas não é essa a ideia. Tem o Iludidos pelo Acaso e o Antifrágil. São esses 3, né? Tem um deles... Depois ele lançou um, acho que chama Skin in the Game, que ele falava... Isso que eu ia falar, Tem um outro que, para mim, seria tetralogia, porque tem tudo a ver com esses 3, que é o Skin in the Game. E eu acho, assim, o Skin in the Game, talvez, o melhor dos 4. Foi o que eu mais gostei. Mas, assim, tem muito mais a ver comigo isso, do que, entendeu? Com bater com valores meus, do que com falar, nossa, foi melhor escrito, ou, nossa, ele deu um insight violento aqui. Talvez seja muito mais viés da confirmação. Ele falou várias coisas que eu concordo, eu falei, pô, esse livro é top. Mas, assim, entendeu? Mas em termos de aprender, eu acho que eu aprendi mais com os outros 3, porque no outro estava reafirmando coisas que eu concordava. Eu acho que ele me deu mais argumentos para defender a minha ideia, né? Mas, enfim, fica aí a sugestão desses 4 livros do Nassim Taleb. Obrigado pela sua lembrança e contribuição. E aí, Lilian, óbvio, né? Está aberto para você falar mais o que você quiser, mas eu tinha uma última pergunta que era, né? Você, né, a Arpia, é cliente da Rufi. E aí vocês usam, né, a nossa plataforma no formato white label, né? Então é uma plataforma ali da Arpia. E aí, como ela tem vários modos, tem muitas, né, funcionalidades, cada cliente usa de um jeito. Eu queria que você contasse aqui um pouco para o pessoal que tá vendo qual que né, por que você achou interessante ter a plataforma, como que vocês usam aí na Arpia, até porque vocês têm vários produtos, imagino que vocês não usem para todos, né? Deve ter um público específico. Como que a plataforma da Rufi agregou aí para a Arpia? Sim. Olha, a plataforma da Rufi, ela, para mim, ela
os pontos assim mais importantes hoje, né, que a gente usa são dois. Com o objetivo principal de simplificar a vida do cliente e me dar acesso às informações do cliente com mais facilidade, né? Então, assim, um dos primeiros momentos... Então, eu uso só com cliente de assessoria financeira individual, não uso com cliente de mentoria, porque não cabe, né? Na mentoria, em grupos e tal. Então, eu uso com cliente de assessoria e, normalmente, num segundo momento. Então, ou depois que a gente já fez um diagnóstico inicial, e aí a gente vai passar para um segundo momento onde ele quer se ocupar menos, né, do lançamento de despesas. Ou então nos meus clientes de manutenção, que aí eles usam assim de forma mais, né, usual, constante. E aí o objetivo era, primeiro, a gente conseguir ter um registro de despesas fácil, né? Então, assim, eu tinha uma planilha simplificada, mas o fato é que com a plataforma a gente consegue ver melhor a realidade do cliente, eu tenho acesso a essa realidade de uma forma muito fácil. Para o cliente é muito fácil também, porque a grande maioria ali ele já coloca no Open Finance, então não tem nem que ficar fazendo upload de extratos, essas coisas. Eu consigo ver, consigo editar, consigo acompanhar. Então, tem sido interessante nesse sentido, assim, de eu entender melhor da vida financeira do cliente, naquele momento que o cliente já está, vamos dizer assim, no voo, né? Tá Sim, lá já e está no voo de tal. cruzeiro, já está no ongoing, né? Isso, mas a gente tem que acompanhar e entender a realidade, né? Então, tem sido muito interessante nesse sentido, né? E essas melhorias que a Rufi tem feito atualmente, né? Do sistema de inteligência artificial, classificar e aceitar a reclassificação, eu acho assim que está realmente muito legal. Então, nesse sentido, para mim tem sido muito bom. É um elemento que eu apresento para o cliente quando eu vejo assim, não vai rolar. Eu estou com uma cliente, por exemplo, que ela eu já vou colocar direto na Rufi, porque não tem a mínima condição, eles não vão preencher planilha de jeito nenhum, sabe? Então, a Next Best Thing é o Rufi que eu consigo, né, classificar e tal. E o outro ponto que para mim a Rufi é essencial é para a parte de investimentos. Porque como o meu processo não é um processo em que eu realizo os investimentos para o meu cliente, né? Eu pego os dados, analiso, treino o meu cliente e oriento ele a investir, esse processo de me manter atualizada sobre como que está a carteira do meu cliente, ela era muito trabalhosa. Então, eu tinha que pedir, né? Toda vez que tinha reunião, eu tinha que pedir para o meu cliente, me manda os seus extratos, eu tinha que listar tudo, ver o que mudou, ver como que mudou, e às vezes o cliente não sabe mandar extrato, aí manda o extrato errado, aí você tem que pedir... Enfim, era uma trabalheira, sabe? Então, esse módulo, para mim, é o mais útil, assim, né? Principalmente para clientes que já têm uma carteira um pouco maior, um pouco mais complexa, que eu preciso acompanhar, entender o que está acontecendo, que fazem, né, aplicações com mais frequência, tem sido, para mim, essencial, sabe? A próxima agora, que eu vou começar com um cliente, que também já é um cliente meu de mais tempo, é tentar colocar a parte de metas, né? Vinculação de planos e sonhos com investimento, sabe? Eu tenho uma planilha financeira na qual a gente faz isso, mas não é tão intuitivo, fácil para o cliente mexer, né? Porque tudo no Excel, o Excel tem um limite do que ele é capaz de fazer. Então, eu tô assim, animada de experimentar essa parte, sabe, da Rufi com o cliente, porque eu sinto que é um ponto, e isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, antes mesmo de começar a trabalhar, né, com a Rufi, que é, quanto mais você vincula, né, o seu serviço com os sonhos e planos do seu cliente, quanto mais aquilo está concreto para ele ali na plataforma e ele consegue ver progresso, mais fácil é do cliente conseguir avançar para alcançar aquilo, né? Então, conseguir, eu falo assim, de concretizar e palpar o que a gente quer para o futuro, né? Favorece muito esse processo dele conseguir decidir sobre o futuro que ele quer viver e escolher o futuro ao invés de um prazer presente, sabe? Então, eu sinto verdade, que eu faço uma analogia com o nutricionista. Eu falo assim, ninguém quer fazer dieta, a gente quer ficar em forma, né? Então, você tem que manter o olho no objetivo, né? Porque é aquela história, você não quer pensar exatamente no dia a dia, no processo, você quer o resultado. E aí o resultado te mantém animado o suficiente. Move, né? Exatamente, ele te move até lá para você conseguir passar pelo processo, né? Mas legal, eu gosto sempre de... uma escolha muito injusta. Nós já somos imediatistas.
né? A gente Ciência já é da impaciente. natureza. Isso daí até a economia tradicional já falava, né? A gente já é impaciente de natureza. Aí você vai ter que escolher entre um consumo que vai te dar um prazer presente ou algo no futuro que você sequer sabe o que é, que você sequer tem planejado, que você sequer sabe quanto que você precisa, que você não tem isso palpável. É muito difícil. Então, tem algumas pessoas que têm essa tendência natural, vamos dizer, a poupança, e que poupam mesmo sem saber para quê, mas a grande maioria das pessoas não vai poupar, não vai escolher a incógnita versus o prazer do presente, né? Então, quanto mais a gente consegue concretizar e transformar isso em algo que ela consegue palpar, mais fácil fica para ela esse processo. E mais ela começa a conseguir curtir hoje, né? E sentir o prazer hoje, a dopamina hoje, do que ela está construindo para o futuro, que é maravilhoso. Exatamente. Até nisso aí a gente concorda 100%. Inclusive, já partindo para o final aqui, queria te agradecer muito por você ter topado. Achei o papo sensacional. Não que eu tivesse baixas expectativas, mas superou muito as expectativas. E já deixar o convite aqui para a gente em breve marcar uma nova data para a gente falar de finanças comportamentais. Porque foi uma coisa que você falou aí no começo. Eu sempre fui entusiasta, mas não sou um especialista de jeito nenhum. Sou aquele cara que leu alguns livros, nas certificações que a gente faz, sempre cai ali, mas é uma maneira fria de estudar, né? E você falou aí que, né, aprendeu bastante com o Aureliano, foi meu professor também, em pelo menos uma matéria na faculdade. Acho que vai ser um assunto super legal, porque é onde as finanças encontram o mundo real, né? Então, Sim. acho que vai ser um vídeo aí, enfim, um material nosso que com certeza vai agregar muito para o pessoal. Perfeito, com prazer. Adoro esse tema, brilha meu olho, vai ser muito legal. Eu agradeço o convite, Lucas, foi um prazer. E fico à disposição mesmo, assim, desses papos agradáveis a gente tem com o maior prazer. Combinadíssimo, então. Sucesso aí para a Arpia, Lília. Até mais. Obrigada, Lucas. Tchau.